Então, esse é um vídeo para compartilhar com alguns colegas professores como eu pensei em produzir alguns conteúdos de aula para o formato híbrido de novo. O que é que acontece? Depois a gente ter vivenciado toda aquela revolução que a pandemia trouxe, nós aprendemos algumas coisas sobre ensino-aprendizagem em formato híbrido ou até mesmo 100% online, não é? Aqui no Acre agora, com essa situação da cheia que veio em 2023 novamente, nós temos que então fazer o quê? Usar o que a pandemia trouxe de aprendizado para o formato de sala de aula. Claro que aprimorando o que nós fizemos lá atrás. Aprendemos e aprimoramos. Até mesmo porque nos últimos meses vieram algumas ferramentas que podem ser bem interessantes para isso. Então, o que é que a gente está acontecendo aqui no Acre? Nós estamos aí, vocês acompanham essa cheia toda. Estou fazendo esse resumo porque esse vídeo pode ser útil não somente para os colegas da UNAMA Rio Branco, mas para quem vier a ver na internet e também trabalhar com docência, né? E muitos alunos nossos foram afetados. Muitos estão realmente alagados, muitos perderam tudo, inclusive a casa. Outros não passaram por isso, mas estão se dedicando à solidariedade, ajudando. E outros também tiveram algumas outras intercorrências com parentes, alguma coisa que de fato não vão poder ir para a sala de aula. Ao mesmo tempo, a instituição não tem como interromper o semestre, né? Tem uma série de fatores aí. Então, depois do Estado do Acre ter decretado o estado de emergência, ele ter sido reconhecido pelo governo federal, a gente pode então pensar em trazer algumas aulas para o formato híbrido, e é isso que a gente está fazendo aqui. Muito resumidamente, o que é que nós vamos fazer? Passo a passo do que vamos fazer hoje, eu anotei aqui para a gente não esquecer. Nós vamos preparar a aula, ela já está preparada, claro que a gente não vai fazer isso agora, no Word. Não sei como vocês fazem, mas geralmente, mesmo que eu venha a preparar slides, PowerPoint, PDF, sempre preparo antes no Word, né? Em cima do Word, da aula completa, nós vamos criar um resumo. Mas nós não vamos ter o trabalho de nós mesmos resumirmos. Nós vamos utilizar a inteligência artificial para resumir, o ChatGPT. Qual é a ideia? Muitos alunos não vão assistir a aula hoje, porque não podem mesmo. Então, nessa situação que nós descrevemos. Mas quando eles vierem assistir, eles podem iniciar pelo resumo, depois ir para a aula mais aprofundada. Em cima desse resumo, que nós vamos ter ele em texto e também em tópicos, não sei se vocês já leram aquelas notícias na internet que antes, na própria notícia, diz assim: o que você vai encontrar nessa notícia? E traz tópicos, certo? Depois disso, nós vamos criar o áudio desses resumos, como se fosse um audiolivro. Também não somos nós que vamos gravar esse áudio, é uma outra inteligência artificial que vai produzir esse áudio a partir de texto para a gente. Então, enfim, nós vamos voltar para fechar esse material. Como? Produzir o PDF, que é como eu faço, ou o PowerPoint, que eu acredito que seja a maioria trabalha com PowerPoint. Então, nós vamos aderir o PowerPoint para esse vídeo de hoje, tá? Vamos lá. Aqui eu vou passeando aqui e vou mostrar para vocês aí na edição, vou colocar essa imagem por cima. Deixa eu até colocar para gravar aqui a tela do computador. E eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui, tá? Então aqui eu tenho uma aula, que foi a primeira aula desse semestre, de recursos e execução trabalhista. Aqui eu já tenho ela toda no Word, tá? Como eu falei antes, eu trabalho ela no Word para depois jogar para o PDF ou PowerPoint. Então, vou subentender que você já tem uma aula criada aí, certo? Passando aqui rapidamente por toda a aula. Em cima desse texto da aula aqui, nós vamos pedir para o ChatGPT produzir um resumo, tá? E aí preste bastante atenção, porque o ChatGPT é uma inteligência artificial que tem bastante capacidade de compreensão semântica, mas ela tem suas limitações, então precisa de alguns macetes para usá-la, ok? Vocês vão acessar aqui o link que eu vou enviar junto com a aula, ou deixar na descrição aí do vídeo, que provavelmente eu vou jogar no YouTube, que vai ficar grande, é chat.openai.com, tá? E vão fazer o login, ou criar sua conta. Você pode criar sua conta a partir do Word, do seu Google, do seu Gmail. É o que eu fiz aqui. Eu uso meu Gmail para acessar o ChatGPT.
Pronto, já estou dentro do ChatGPT. É essa tela que eu acredito que vocês estejam vendo aí. O ChatGPT, ele tem alguns modelos, tá? Modelos de funcionalidade, versões dele. Default, Legacy e ChatGPT 4. Eu costumo usar o 4, só que o 4 está liberado, não sei se já está para todo mundo, para quem tem o ChatGPT Plus. Você está vendo aqui que eu tenho um Plus, certo? Então, não sei se vocês vão ter acesso ao 4, vou pelo básico, default, tá? Que é o que eu sei que vocês vão ter acesso quando entrarem lá. Aqui é um chat mesmo, vocês vão digitar, ó, olá, e o ChatGPT responde, tá? Então, nós vamos pedir agora que ele crie o resumo da aula. Só que ele tem um limite de caracteres, ele não tem capacidade de receber textos muito longos. Na realidade, ele já recebe textos grandes, muito grandes até, porque eu imaginei que ele receberia, mas não é sem fim, né? Não é sem limite. Então, o que é que eu fiz? Aqui esse meu Word tem 13 páginas, certo? Eu vou fazer aqui, dividir aqui, certo? E daqui para cima vai ser, eu vou enviar a primeira mensagem, ó. Vou copiar essa primeira parte aqui do meu Word para enviar para ele. Então, vou enviar em duas partes. A parte de cima, mais ou menos até a metade do Word, que o meu tem 13, e a parte de baixo. Na verdade, eu vou fazer a partir daqui, que é de onde eu já tinha separado, ó. A partir dessa página. Vamos ver se dá certo com 9 páginas. De novo aqui, que parece que saiu. Aqui mesmo, antes dos efeitos dos recursos. Copiei, Ctrl C, copiei. Eu vou vir aqui no ChatGPT e dizer mais ou menos assim para ele. Preciso que você faça um resumo do seguinte texto. 2 pontos e eu vou colar o texto. Então fica assim, preciso que você faça um resumo do seguinte texto. E daquele texto que eu copiei, eu vou colar aqui, logo na mesma mensagem e dou Enter. E ele vai iniciar. Vou deixar ele fazer aqui, leva só alguns segundos para ele fazer. Geralmente, nesse primeiro texto que ele vai me entregar como resumo, é muito conciso. Pronto, ele parou. Não vou contar, mas deve ter aí 8 ou 9 linhas, né? É pouco para o que a gente quer um resumo de aula. Então eu vou falar o seguinte, amplie inserindo mais informações que estão no texto que enviei. E aí ele vai fazer uma versão maior. Só que aqui, se você ver bem, ele falou, ó, claro, além dos princípios mencionados no texto, ele destaca, então ele não juntou tudo em um só. O que é que eu posso pedir para ele fazer? Vamos ver se dá certo. Porque o ChatGPT, cada vez que você interage com ele, ele te dá uma resposta, por mais que o conteúdo, o significado seja o mesmo, mas o formato ele te entrega de uma maneira diferente, porque ele está literalmente criando a resposta na hora que ele está falando com você. Junte as suas duas respostas em um só texto. Pronto, agora ele vai juntar as duas respostas em um só texto. Vamos esperar aqui para ver. É isso mesmo. À medida que a gente vai interagindo com ele, ele pode dar algumas bugadas que eu já encontrei como solucionar e vou ensinar para vocês, tá? Às vezes ele interrompe a redação dele no meio e a gente tem que pedir para ele continuar de onde ele parou, por exemplo. Pronto, aqui é a primeira parte, mas vocês lembram que a gente fez em cima disso aqui, não foi? Da primeira parte do nosso texto, da minha aula do Word, ok? Aqui, ó, certo? Agora eu vou pedir para ele fazer o mesmo com o segundo, olha só. Vou copiar daqui para baixo, copiando daqui para baixo. E aí vem um dos bugs, copiei e vou Ctrl C, né? Vou colar lá. Aí vem um dos bugs que essa versão 3.5, que é a básica dele, tem. A versão 4 não tem esse bug. Se eu continuar aqui, ele vai meio que ele vai tentar logo responder em inglês. Depois ele vai começar a perder o nexo entre os textos anteriores. Vamos ver aqui. Agora faça um resumo para o seguinte texto. Ó, agora já deu certo, ele já não deu o bug de tentar falar inglês.
Pronto, ele me deu essa resposta. Então eu posso só pegar essa resposta dele aqui, ó. Essa aqui, copio e colo no Word e junto com essa última que ele me deu. Já dá um resumo. Eu vou voltar no Word, no meu Word da aula que a gente preparou. Aqui em cima, logo no começo, eu vou inserir assim, ó, resumo da aula. Vou copiar a primeira resposta dela. Essa aqui foi a segunda. Tá aqui. A primeira resposta dela, ou seja, o resumo dela da primeira parte da minha aula. Tá aqui. E vou copiar o resumo da segunda parte. E tá aqui. E colo aqui. Vou formatar bonitinho, né? Vou só dar a mesma formatação para as duas partes. Aqui já temos um resumo. Pode ficar melhor, você pode refinar ele, mudar algumas coisas. Por exemplo, o texto enviado discute os recursos. Não acho que fica legal para o que eu quero fazer. Então vou mudar assim. A aula de hoje é sobre os recursos de execução trabalhista, destacando vários pontos e por aí vai, tá? E no final, que é a segunda parte do resumo, ela me trouxe isso aqui. O texto trata dos efeitos dos recursos trabalhistas. Eu vou só começar. Os efeitos dos recursos em um processo judicial podem ser... Pronto. Só refinei 2 trechozinhos, só para ficar mais redondinho. Então, o que é que a gente tem? Nós copiamos a parte 1 da aula, né? Eu dividi a minha aula em 2 partes, porque ele não recebe textos muito longos. Pedi que ele resumisse a primeira parte. Depois, copiei a segunda parte, pedi que ele resumisse a segunda parte. Então, peguei as respostas e juntei. E já temos um resumo de aula. Simples e direto esse resumo. Por quê? A ideia é que o aluno que não está em condição, por qualquer fenômeno, qualquer condição social dele, não possa assistir a aula no momento, posteriormente, quando ele vier a assisti-la, ele pode ter acesso ao resumo da aula e depois à íntegra da aula. Não é que isso aqui vai substituir a aula por inteiro, é um resumo para ele. Às vezes ele tem 5 minutos no horário do almoço, ele quer antecipar ali no café da manhã, ele quer antecipar assim, a aula que eu vou repor hoje, fala sobre o quê? Então ele vai para o resumo, depois ele vai para a aula completa. Mas uma vez nós estando de posse desse resumo aqui, eu vou copiar ele inteiro, o resumo completo, né? Aqui, copiei, vou voltar no chat GPT e vou até abrir um novo chat para não embaralhar ele, porque como eu disse, essa versão básica do chat GPT ela é um pouco amadora ainda, tá? Olha só, essa versão 4 aqui, ela é melhor, tá? Mas aí tem que ter a versão paga do chat GPT. Então eu vou fazer o seguinte agora, copiei só o resumo, esquece a aula, estou agora focando no resumo. Copiei o resumo e vou fazer assim, faça tópicos informando o conteúdo contido, né? O conteúdo que está no seguinte texto. E vou colar o resumo. E aí ele vem com tópicos. Por que esses tópicos são interessantes? É só mais uma forma de o aluno, dentro da sua correria do dia a dia, ele saber do que se trata aquele texto. Então vou copiar, Ctrl C, e antes do resumo da aula, ó, assuntos que serão abordados. E vou colar. Então agora nós temos aqui uma estruturação da seguinte maneira. Assuntos que serão abordados na presente aula. E aí vai vir os temas, né? O índice, vamos supor que seja o sumário da aula. O resumo da aula e a aula em si, certo? Isso aqui já é bastante coisa, tá? Se você quiser parar por aqui e já partir para construir o seu slide,
não vejo muito empecilho, já teria um bom resultado. Mas nós vamos além. Só estou dando uma repaginada aqui na estética do meu conteúdo que eu quebrei propositalmente ele, tá? Nós vamos mais além. O que é que a gente vai fazer agora? É possível que nós peguemos aqui, isso pode ser feito com o texto de toda a aula, mas nós vamos focar no resumo da aula. Esse resumo da aula, nós vamos fazer ele em versão de áudio, para que o aluno possa ouvir. Às vezes ele está dirigindo, às vezes está fazendo alguma outra coisa, e ele pode ouvir o resumo da aula e depois, quando tiver um tempo mais dedicado ao estudo, assistir a aula, que a gente pode deixar gravada, e ler o conteúdo em slide mesmo. Então já copiei aqui o resumo da aula. Nós vamos em outro site agora. ChatGPT não vai mais ser necessário, vou fechar. O outro que nós vamos se chama Clipchamp. Clipchamp.com. É da Microsoft, assim como o ChatGPT também tem investimento da Microsoft. Sabe? A Microsoft é sócia investidora da empresa proprietária do ChatGPT e nós também vamos utilizar outra ferramenta dela. É clipchamp.com, também vai estar na descrição do vídeo. Você vai criar sua conta, né? Eu já fiz o cadastro da minha com Microsoft, né? Se você tiver o Outlook, seu Outlook pessoal, o Outlook da instituição onde você trabalha ou dá aula, vai servir, né? Eu estou usando com o meu pessoal, tá? Aqui é leonardo.vasconcelos@outlook.com. Aqui nós só vamos gerar o áudio. O Clipchamp pode tanto instalar no seu Windows como usar ele através do navegador. Eu estou usando pelo navegador. A estética é a mesma. Quando você entrar, vai ter essa cara aqui, seja no programa instalado no computador ou no navegador. Você vai vir criar um novo vídeo. Criar um novo vídeo, você tem na lateral esquerda gravar e criar. Vai clicar ali, tá? Aqui na última opção que apareceu, ó, criar conversor de texto em fala. Não é esse que eu uso para fazer os meus áudios lá da Capital Jurídico, por exemplo. Isso aqui é uma solução mais simples e básica, mas que atende perfeitamente o que a gente precisa aqui. Quando você vier aqui, pode ser que o idioma esteja em outra língua. Você já seleciona o português aqui dentro, né? Existem várias vozes aqui, ó. Francisco, Antônio, Brenda, Donato. Cada voz tem seu perfil, tem o seu tom, tem seu jeito de falar. Você vai escolher qualquer uma e depois pode mudar para ver. Vamos escolher aqui, deixa eu ver, Júlio, acho que Júlio eu já cheguei a usar em outro lugar e deu certo. Colar, aqui ó, digite o seu texto aqui. Você copiou o texto do resumo da aula e vai colar aqui. Salvar na mídia. Você pode já dar uma prévia para fazer alguns ajustes mais refinados aqui, mas não é o nosso interesse agora. Salvar na mídia. Ele vai gerar o áudio e trazer automaticamente para cá, tá? Ele leva um tempinho para fazer isso. Tá aqui, essa caixinha, e você vai arrastar para o que a gente chama de timeline. Ó, tá criada aqui a voz já, a locução já tá feita. Você vai arrastar para aqui, que isso aqui é o que a gente chama de timeline. Não sei como vai ser aqui, mas eu vou tentar dar um play para ouvir aí, para ver como fica. A aula de hoje é sobre os recursos e a execução trabalhista, destacando vários princípios, pressupostos, procedimentos e efeitos relacionados a eles. Dentre os princípios, destacam-se o duplo grau de jurisdição, que permite o reexame de decisões. Vê? Então é uma voz natural. Em certos momentos você percebe que ela é uma voz sintética, mas é muito fluida, né? Muito interessante. E o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos pegar esse áudio, que aqui deu 3 minutos e 21 segundos. Então, aquele resumo, esse resumo aqui, deu 3 minutos e 21 segundos de um locutor lendo ele. Nós vamos exportá-lo para poder usar dentro do PowerPoint, para colocar lá um link para que o aluno possa clicar e ouvir. Ou você só coloca no seu Google Drive, OneDrive, qualquer coisa lá, né? Sobe esse arquivo de áudio, envia para o seu armazenamento nas nuvens e de lá você encaminha o link para os seus alunos ouvirem essa voz, né? Esse áudio. Eu costumo
pegar, fazer um vídeo com a imagem estática, mas com esse locutor falando o conteúdo que eu quero e coloco no YouTube. Aí de lá eu mando o link. Mas você pode só jogar para o OneDrive e de lá encaminhar o link. Vamos tentar fazer esse formato para ver se dá certo também. Mas o que eu vou fazer aqui? Então aqui vou dar mais um play, ó. O obstativo impede a coisa julgada sobre a matéria objeto do recurso, mesmo que ele não seja conhecido. O efeito devolutivo permite ao recorrente delimitar. Você vê, aqui o que é que acontece? Nós vamos exportar esse áudio agora. Bem aqui em cima na direita, tem exportar com a setinha apontando para cima. Toca aqui. Então vamos lá, retornando aqui. Eu dei uma pausa porque esse software que eu não uso ele, eu uso outro para fazer isso, mas esse software ele não exporta só o áudio, ele vai exportar o vídeo. E aí nós vamos fazer um caminho diferente do que eu tinha planejado, mas vamos colocar aqui. Retornando, você viu então que nós geramos o áudio aqui. E agora nós vamos exportar, que eu havia mencionado que o exportar está no canto superior direito. Clica aqui, 480p para rascunhos. Tem muito mais coisa que a gente consegue fazer a partir disso aqui, tá? Esse é o básico. Ele está então gerando o vídeo, que ele vai tratar como vídeo, tá? Olha lá, falta 2 minutos e 30 segundos para ele terminar. Vou fazer uma pausa e aguardar ele terminar. Pronto, então o que é que aconteceu? Ele terminou aqui de gerar o vídeo, que ele tratou como um vídeo, né? Ele não gera somente áudio, ele é um editor de vídeo, esse Clipchamp. E aí você vai salvar em algum lugar, ó. Tá aqui, salvar, né? Ele está baixando ali para salvar, ok? Agora, o que nós vamos descobrir junto agora nesse vídeo aqui. O que eu costumo fazer, como eu mencionei, é pegar esse áudio, transformar em um vídeo com a imagem estática, faça uma imagenzinha bonitinha, pode fazer no Canva, coloco como capa. E o áudio, ou seja, o locutor narrando. Então fica o tempo inteiro e coloco no YouTube. Aqui, carregar no YouTube, tá vendo? Então se aqui se a gente já tiver editado esse vídeo com a imagem ali, aqui seria ele pronto, ó. A imagem que você pode criar e o áudio já do locutor falando do vídeo. E daí você só sobe para o YouTube, ó, carregar no YouTube. Mas eu quero ver o que ele faz, já salvamos no computador. Quero ver o que ele faz se eu clicar aqui, criar link do vídeo. Ó, provavelmente ele vai armazenar no OneDrive do seu Outlook, que foi por onde eu fiz o meu login no Outlook, né? Copiar link. E aí eu só compartilho esse link. Então quando eu enviar esse link para alguém, a pessoa vai clicar, vai cair no vídeo, que na realidade a nossa intenção é a aula, o resumo da aula em áudio, certo? Mas você também pode baixar ele, ó. Tá aqui ele, o download, esse é o vídeo. E daqui você envia para onde você quiser enviar. Na UNAMA, por exemplo, a gente tem um OneDrive da instituição, que a gente recebe o pacote Office da instituição. Então a gente pode subir esse vídeo para um OneDrive e de lá gerar o link e mandar. Não importa o caminho que você faça. Uma vez que você pegou o seu arquivo de áudio, que é um vídeo, mas o áudio do resumo e mandou para algum armazenamento, de lá você só copia o link desse arquivo, tá? Então é isso que nós precisamos, ter o link desse arquivo. Vamos voltar para o Word, certo? Lembra como está o nosso Word? Assuntos que serão abordados na presente aula, os tópicos. É como se fosse o sumário da aula. Resumo da aula. Aqui no resumo da aula, olha só. Eu posso colocar assim, ó. Ouça este resumo em áudio aula. Vou selecionar isso que eu acabei de escrever. Clicar com o botão direito. Ó, link. E vou aqui em endereço, colar o endereço do vídeo que nós geramos com o locutor digital e dar um OK. Agora ele é um link clicável, ó. Ouça o resumo em áudio dessa aula. Quando o aluno clicar aqui, quando você fechar esse Word em PDF e mandar para ele com o link clicável, quando ele clicar aqui, ele vai cair lá no vídeo da videoaula. Isso já é suficiente para você ter
uma aula estruturada em tópicos de resumo, né? Essa aula vai abordar sobre isso. Aí o aluno já pode ler isso de noite, né? Amanhã eu vou recuperar a aula que eu não assisti, porque eu estava passando dificuldade, da aula do dia 26 de março. Então deixa eu ver qual é o tema da aula que eu vou recuperar amanhã. Ah, então é sobre isso, beleza. Começo da manhã, o aluno vai lá, ou ele pode ler o resumo da aula, ou ele pode ouvir o resumo da aula. E esse mesmo procedimento que nós fizemos para criar o áudio do resumo da aula, você pode fazer com todo o texto da aula. Então a sua aula inteira pode estar pré-gravada em audiobook e você disponibiliza o link. Daqui tem dois caminhos. Um é salvar esse Word em PDF, que vem salvar como. Você escolhe o lugar onde você quer salvar. Aqui, ó, tipo de documento PDF. Salvar. O Word vai fechar a sua aula em PDF com uma aula contendo. Claro que aqui não está uma formatação bonitinha, né? Mas a formatação vai de professor para professor. Então aqui você tem os tópicos da aula, o resumo da aula com o link clicável. Olha aqui, ó, reconhecendo como link, ó. Se o aluno clicar, ele vai cair lá no vídeo que tem o locutor digital lendo para ele o resumo da aula. Tem o resumo da aula e tem a aula em si, que geralmente é o PDF que a gente manda para os alunos, o PowerPoint. Lembrando, esse mesmo procedimento para fazer o resumo em áudio, você também pode fazer para gerar o áudio da aula. Então, a aula inteira, por tópicos, ou seja, a aula inteira, pode estar com o áudio gravado. Ou você pega isso aqui e faz um PowerPoint. Tá aqui. Eu vou abrir um arquivo PowerPoint muito simples, tá, gente? Não vou me preocupar em formatar nada, não. Aula em PowerPoint. Não vou me preocupar em formatar estética nem nada disso, que aí é de professor para professor e envolve um pouco de gosto pessoal também, né? Então tá aqui. O PowerPoint abriu, certo? Aula sobre recursos e execução trabalhista. Pronto. Professor Leonardo. Aula do dia 26 de março de 2023. Aí você coloca o que quer colocar aqui, né? Novo slide. Eu vou inserir uma caixa de texto, que é o que a gente sempre já faz, né? Quando vai produzir cada um a sua aula. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Assuntos que serão abordados nessa aula. Vou copiar aqui e colar aqui. Vou copiar os tópicos que o ChatGPT criou para a gente e colar aqui. Ele não veio em tópicos, mas aí a gente só converte ele em tópicos, ó. Certo? E agora nós vamos para o próximo, que é o resumo. A próxima lâmina, né? Resumo da aula. Resumo da aula. Primeiro eu vou copiar o resumo em si. Copiei o resumo e vou colar aqui, certo? Passou dali, né? O excesso vai para a próxima, isso aí é normal na hora de produzir uma aula. O excesso vai para a próxima página. Agora, isso aqui que é interessante. Ouça, igual a gente fez no Word, ó. Ouça o resumo da aula em áudio clicando aqui. E vou copiar o link que está lá, ó. Aqui tem um link. Copiar link. Aqui é o mesmo procedimento do Word. Copiei, selecionei ele todo e vou transformar num link, hiperlink. E vou colar aqui, igualzinho o Word, não mudou nada. E pronto. Assim como no Word gerou um link clicável, aqui também. Olha só, se o aluno clicar aqui, ele vai cair lá no vídeo online. Não importa onde você armazenou seu vídeo com a dublagem artificial, certo? E aí, a partir daqui, ó, a partir que você tem
Os tópicos criados pela inteligência artificial, para o aluno se guiar, saber qual é o assunto dessa aula. O resumo que a inteligência artificial criou em texto e o resumo em áudio que ela também criou para a gente, a partir daqui, aí é a aula como você já costuma fazer, como você já cria seu material, certo? Depois disso aqui é só salvar o PowerPoint, enviar para eles. E por fim, como as aulas são híbridas, sugiro que, em sendo aulas híbridas, né? Sugiro que grave a aula e disponibilize ela posteriormente, se a instituição julgar que a aula pode ser disponibilizada posterior. Como tem alunos em situação de calamidade, é muito provável que seja permitido isso para que eles recuperem o assunto da aula, né? Então, com tudo isso, a gente deve ter chegado aí a quase 40 minutos. Com tudo isso, nós preparamos uma aula no Word, pedimos que o ChatGPT crie um resumo, pedimos que a partir do resumo ele criasse tópicos, tipo sumário, né? Crie tópicos a partir desse resumo. Depois, nós inserimos esse resumo e os tópicos dentro do arquivo da aula. Então, criamos áudio por inteligência artificial a partir do resumo. Então, um locutor artificial leu para a gente o resumo, para que, caso o aluno não esteja ouvindo ali e fazendo alguma outra atividade, ele pode ainda assim recuperar o atraso no estudo dele. Depois nós fechamos em PDF ou PowerPoint com o link clicável para o áudio, ok? Então é isso. O manejo do ChatGPT tem alguns macetes que com o tempo você vai aprendendo, mas só praticando. Quando você consegue entender como ele pode fazer uma coisa melhor. Por exemplo, se ele te der uma redação que você não gostou, você pode falar, reescreva com outras palavras. Ou se você achar que ele não mencionou tal coisa dentro dessa resposta dele, você pode falar, escreva novamente, dessa vez inserindo informação sobre tal assunto. E aí ele vai ampliar o conteúdo inserindo o assunto que ele não colocou e que você julga ser necessário entrar no seu resumo ou em qualquer outro trabalho que seja, ok? Qualquer coisa, estou à disposição. Valeu!